Olá pessoal, saudações amigas a todos. Este vídeo é para esclarecer uma nova polêmica que surgiu aí a respeito de um pastor e o ator Paulo Gustavo, um homossexual que é casado com um outro homossexual. Este ator está enfermo com a Covid e o pastor, até onde eu pesquisei, é realmente um pastor. Se informe sobre a vida dos dois. Porque a comunidade LGBT já está detonando os pastores e os cristãos. E o pior, você que se diz cristão, você que se diz pastor e está condenando o outro pastor, você está fazendo um papel de cristão? Em nome do politicamente correto e de um falso amor que aceita o pecado, que apoia o pecado, muitos estão condenando o dito pastor que nas suas redes sociais fez uma postagem a respeito do ator Paulo Gustavo, que inclusive zombou de Jesus. Você vai ver, e pesquisa aí na internet, você vai ver que ele realmente zombou de Jesus e ainda diz que a Bíblia está desatualizada. Como cristão, você acha justo condenar outro cristão? Você acha justo e acha que é ser cristão condenar um irmão para justificar o ímpio? Se o ímpio merece misericórdia, o pastor não merece? Leia aí na Bíblia e vê se você vai ter a capacidade de condenar a Bíblia também. Porque o que está escrito na Bíblia é muito mais forte e contundente do que o pastor postou. Sabia disto? Duvida? Leia em Aos Romanos, capítulo 1, versículo 23, a partir do versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Guarda este versículo, o 27. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, guarda este versículo também, o 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. A Bíblia está dizendo que é digno de morte. Aos Romanos, capítulo 1,
versículo 32. 27 fala sobre o homossexualismo, no 32 fala sobre morte. Jesus falou, você vai condenar Jesus que disse que o pecado gera morte, que o salário do pecado é a morte? E Jesus é amor. Só que Jesus é amor, ele é justiça, ele é santo. E o pastor falou de um desses pontos. Ele falou do ponto da justiça. Ele falou daquele ponto que o pecado é condenável. Ele poderia ter misericórdia? Sim. Ao invés de você orar para que o ator se recupere e continue nas mesmas práticas, ore a Deus para que ele se recupere a fim de se converter a Deus. Tá entendendo? Agora, porque ele falou contra o pecado, você vai condená-lo? A Bíblia não condena. Você está condenando o pastor, fortalecendo o reino do inimigo, fortalecendo o braço do ímpio e condenando um irmão. Você vai condenar o apóstolo Paulo? Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui em aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Escuta bem, efeminados e sodomitas, lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra? Homossexualismo disparado. Aqui a Bíblia está dizendo, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, e eu estou falando de ladrão, pode ser pastor ladrão, pode ser médico ladrão, advogado ladrão, político ladrão. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você vai condenar o apóstolo Paulo, que falou muito mais forte, falou muito mais coisas, de forma muito mais contundente. É por isso que os homossexuais querem rasgar a Bíblia, eles queimam a Bíblia em praça pública, e você está fortalecendo isso e se dizendo cristão, por causa de um falso amor, um amor que aceita pecado, um amor que passa a mão na cabeça do erro, que aceita o erro, que é conivente com o erro. Não faz isso não, irmãos. Se você é cristão, não faça isto, não condene o seu irmão, não condene o pastor, dizendo que ele não é pastor, que ele não deu testemunho de cristão. Será que você é cristão o suficiente para falar contra o pecado, para falar contra o homossexualismo? Ou você é aquele cristão que quer parecer o bonzinho, bonitinho para todos? E dane-se o evangelho, dane-se as verdades do evangelho. Não faça isso, irmãos. Você está andando de mãos dadas com o ímpio e empurrando um servo de Deus, que às vezes tem uma história por trás daquele comentário, tem uma vida dedicada a Deus por trás daquele comentário, tem uma vida que já deu a sua própria vida por outras almas, e por causa daquele comentário você desclassifica, você condena e vem mostrar um falso amor justificando o outro que zombou de Jesus? Quer dizer que o cara passa a vida inteira honrando a Jesus, falando bem de Jesus, e por causa de um comentário que você não concorda, mas a Bíblia concorda, você condena esse irmão e justifica um que falou mal de Jesus, que zombou de Jesus, que precisa se recuperar para pedir perdão e se converter dos seus maus caminhos? Ou você quer que ele se recupere para continuar zombando de Jesus, influenciando jovens e outras pessoas a serem homossexuais? Você quer isto? Você vai ser culpado também, porque a Bíblia diz que você também será digno de morte por apoiar o erro. Não faça isso, irmãos, isso não é amor. Não é amor você colocar um irmão na forca e salvar um ímpio. Salvar uma pessoa que fala mal de Deus, isso não é amor. E eu não estou te falando aqui para você condenar, porque a Bíblia condena. A Bíblia condena. Mas a Bíblia fala da misericórdia. Usa então a misericórdia. Mas o pastor, ele tinha que falar aquilo que também é verdade.
Prover a Deus que essa verdade chegue aos ouvidos do Paulo Gustavo e ele se converta. Não faça isso, irmãos. Vocês estão lutando contra o reino de Deus. Vocês estão fortalecendo o braço do ímpio e condenando os irmãos. Não faça isso não. Porque a Bíblia vai te condenar, ela te condena. Nas cartas de João diz isto. Se você condena um irmão, se você aborrece um irmão, você está aborrecendo a Deus. Você é considerado como um homicida. E a Bíblia está falando de irmão. Irmão é aquele que confessa a mesma fé, que serve o mesmo Deus. Não o ímpio. Você que tem que se converter e parar de falso amor, porque o amor fala a verdade. O amor fala a verdade. Doa a quem doer. Fiquem com Deus. E abre os olhos, porque amanhã você será processado. Se você não for um cristão verdadeiro, tudo bem. Tudo bem para você. No mundo. Porque perante Deus você será condenado. E eu estou apontando o dedo aqui falando para mim mesmo. E para você. Sejamos cristãos verdadeiros. Não falsos. Não politicamente correto para o mundo. Porque querer bancar de bonzinho para o mundo é uma coisa. Ser amado pelo mundo é ser separado de Deus. A Bíblia fala isto. Se o mundo te ama, o amor de Jesus não está em você. Fiquem com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e nos salve. Amém.